Ela operou durante 55 anos da vida dela. Ela operou dentro da bolsa, 55 anos. E quando eu falo para as mulheres, gente, vocês precisam investir para o longo prazo, né? O que é o longo prazo? Acima de 7 anos. Ai, meu Deus, vai demorar muito. 10 anos, nossa, vai demorar muito para eu conseguir acumular patrimônio. E quando a gente está falando de investimentos, a gente está falando de investimentos para o resto da vida. Então, pensa aí, o tempo que você vai operar na bolsa é o tempo que você tem de vida. Você pode ter certeza que a partir do momento que você tiver um empoderamento disso, você nunca mais vai querer sair disso. Então, ela operou durante 55 anos. E olha que naquela época a expectativa de vida era menor. Ela operou em 17 países diferentes e em 9 moedas. Uma mulher de 1873, gente. Imagina como era difícil para ela entrar no mercado, participar das negociações. Ela não podia entrar na negociação, ela ficava num andar separado e ela tinha que ter um intermediador. Hoje, tudo a gente faz do nosso celular. Hoje, o conhecimento está batendo na sua porta, a gente que fecha a porta, sabe? Então, olha como era uma mulher, assim, inspiradora, né? Uma mulher que inspira muito. Eu fiquei tão fascinada pela história de vida dela, né? Porque eu comecei a pesquisar, que tem um livro que é Quero Ser Eufrásia. E assim, comecei a ler, sabe, no Amazon, que a gente baixa as primeiras páginas gratuitas. E eu comecei a ler a história. É um livro de 72 páginas, não é um livro muito grande. Eu comecei a ler a história e falei, não, gente, eu quero terminar de ler esse livro, que é uma história, assim, gostosa de ler, né? Que foi uma acadêmica que começou a querer fazer o doutorado dela sobre a vida dela e viu que não tinha nada escrito sobre a vida dela, ninguém tinha feito nada, e ela passou durante 8 anos atrás da vida dessa mulher. Mas, enfim, por que eu estou contando um pouco, né, sobre tudo isso para vocês? Para vocês entenderem que você dedicar o seu tempo para aprender a investir não é perda de tempo. Você dedicar... Suzana, mas eu estou estudando tem 2 meses, mas eu estou achando tudo muito difícil. E eu percebo que as pessoas olham para o curto prazo. Elas só olham para uma coisa muito curtinha. O olho só enxerga, assim, essa semana, sabe? E quando você pensa no empreendedorismo, quando você pensa nos investimentos, não é nada para curto prazo, gente. Analisem a saúde. Quem faz dieta para o curto prazo nunca dá certo. Quem tem essa mudança de mentalidade para o longo prazo dá certo. Quem faz exercício para o curto prazo nunca dá certo. Se você não tiver essa mudança de mentalidade para o longo prazo, você não vai ter uma boa saúde física lá na frente. E nos investimentos não é diferente. Então, por que você precisa investir tempo nisso? Você, primeiro, se sua vida é prioridade, você vai investir tempo nisso. Quando você deixa que outras pessoas tomem decisões por você, porque você não sabe tomar a decisão, você precisa arcar com as consequências disso. Suzana, eu não entendo nada e meu pai me orientou a comprar um imóvel. Poxa vida, me arrependi, entrei num financiamento. Que chato, né? Meu pai me empurrou para isso. Arque com as consequências da sua falta de conhecimento, porque você poderia ter estudado antes, você poderia ter buscado isso antes. O que a gente faz é colocar a culpa em outras pessoas. Aí, não estou falando nada de assessor de investimentos, mas, por exemplo, vem um assessor de investimentos, aí montou uma carteira que não dava certo com o seu perfil, e foi lá e era muito arrojada, aí você quer botar a culpa no assessor, sabe? Mas foi você que não buscou conhecimento para cuidar do que importa, que é a sua vida. E você dá prioridade para quê hoje? Dá prioridade para o trabalho, dá prioridade para outras pessoas que estão ganhando dinheiro às suas custas, sabe? Então, o seu futuro é importante hoje. A gente passa a vida cuidando do presente, né? Sofrendo pelo passado e se esquece muito de planejar o nosso futuro. Eu conheço pessoas que estão com 40 anos, que aos 30 não pensaram em planejar o que iam fazer. E aí, aos 40, olham para trás e falam assim, muitos sonhos não realizados e eu não fiz nada. E aí, você enxerga 10 anos, nossa, tá muito longe, tudo tá muito longe, sabe?
Então, se você quer ter um futuro independente da medicina, mais independente, você precisa desse conhecimento, você precisa aprender, você precisa dedicar tempo para os seus investimentos. Na hora de você escolher uma previdência privada, cadê o conhecimento para saber se a previdência é boa, qual o objetivo, se você quer ter uma previdência ou não, se essa previdência, uma das colegas colocou o dinheiro lá numa previdência e o gerente do banco falou assim, olha, a previdência é boa, porque quando você tiver uma certa idade, você vai poder ter um salário. Agora chega aí para a maioria das pessoas e pergunta, sabe? Você tem previdência privada? Muita gente tem previdência privada. Muitos médicos têm previdência privada. E aí pergunta, qual a rentabilidade da previdência? Quanto que você vai ter de salário nessa certa idade? Poucos sabem dizer. Qual a taxa de administração da sua previdência? Tem taxa de carregamento? O que a sua previdência é? PGBL, um VGBL? Você usa os benefícios da sua previdência como para dedução de imposto de renda? Você sabe se a sua previdência tem benefícios no seu planejamento sucessório, se ela entra em inventário ou não? Então, são coisas que é o seu dinheiro que você está colocando em um lugar que você não entende nada. E eu não vejo sentido nisso. Ou então, você, na hora de usar o seu dinheiro, você só compra passivos, né? Você só se endivida. Você não tem nada. Eu sempre recomendo isso. Faça uma lista das coisas que você tem ativos, né? Que são ativos. Por exemplo, o que são ativos na sua vida? É o que te retorna dinheiro, o que faz aumentar a sua renda. O que hoje faz aumentar a sua renda? Você tem algo que te retorna aluguel? Você tem algum investimento que te retorna renda? Você tem alguma franquia? Você está em alguma sociedade que te retorna renda? O que você tem de ativo? Então, você precisa investir tempo nisso porque você precisa ter ativos. Os ativos são justamente os bens que vão te dar renda passiva, ou seja, aquela renda sem você trabalhar. Então, se você não tem ativos, você não está construindo um futuro para ser independente, para ter liberdade financeira.